Hey folks, how are you? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre perguntas com ou sem o verbo auxiliar. E se quando você está montando uma pergunta, formulando para falar ou para escrever e fica em dúvida se usa ou não o verbo auxiliar, senta aí que hoje você vai aprender. Perguntas com ou sem o verbo auxiliar é a parte 3 dos nossos vídeos sobre questions, tá? E se você perdeu os vídeos anteriores, é só clicar no tag aqui. Indo para o assunto de hoje, eu já adianto que a gente tem que usar os auxiliares do, das e did em perguntas quando a gente sabe quem foi o autor da ação, quem é o sujeito, quem praticou a ação, tá? E a gente não usa esses auxiliares quando a gente não sabe quem fez. Vamos dar um exemplo aqui, eu quero fazer uma festa, tá? Eu vou fazer uma festa no mês que vem e eu decido que eu quero música ao vivo, então eu ligo para um músico. E aí uns amigos estão aqui, eu falo para eles, ó, vai ser uma festa bacana. Eu até liguei para um músico aí. Aí um amigo meu, uma amiga minha pergunta, who did you call? Who did you call? Eu liguei, tá? Eu pratiquei a ação. Então o did tá referente ao pronome you, que no caso sou eu, e who é o músico, tá? Que eu liguei. A gente não sabe quem é. Então aqui é o objeto e aqui é o sujeito. Então a gente usa o auxiliar. Um outro exemplo que a gente pode ter sem o auxiliar aqui seria: eu chego do almoço, né, no escritório do almoço, e aí um colega me encontra e fala, ó, acredito que alguém ligou para você. Someone called you. Tá? E aí ele fala para mim assim, a Marta tem o telefone. Aí eu vou até a Marta e falo, hi Marta, how are you? Who called me? Who called me? Aqui eu não uso auxiliar, porque who é a pessoa que me ligou. E eu recebi a ligação. Não recebi porque eu não estava, mas a ligação foi para mim. Então eu sou o objeto. E aqui o who é o sujeito. Sendo o sujeito o who, a gente não vai usar o auxiliar, porque a gente não sabe se é she, he, they, tá? Se é ele, ela, eles, quem foi. Tá ok? Isso acontece para coisas também, tá? A gente também tem que usar o auxiliar quando a gente sabe se uma coisa praticou uma ação, e se ela não praticou, a gente não usa o auxiliar. Lembrando vocês que a gente usa who para pessoas e what para coisas, tá? Então vamos dizer que um exemplo aqui é assim, eu tô andando num parque com alguns amigos e de repente uma coisa me atingiu. Pum! E aí um amigo meu viu que algo me atingiu e ele pergunta, what hit you? Tá? O que atingiu você? A coisa que me atingiu é o objeto. É o sujeito, desculpa, é o sujeito. É um objeto, mas é o sujeito aqui na oração, tá? Sendo o sujeito que praticou, que eu também não sei, foi uma pedra? Foi um galho? O que foi? Não sei, então a gente não usa o auxiliar. Eu sou o you aqui, que sou eu também de novo, sou o objeto, tá? Então, como o sujeito a gente não conhece quem é, não usa o auxiliar. Um outro exemplo é, você fala algo para alguém, uma palavra, usa uma palavra, a pessoa não sabe o significado e ela te pergunta, what does it mean? Tá? What does it mean? Porque what seria o significado, what seria o significado, tá? E o it é a coisa que eu disse, então você sabe o que eu disse, tá? O autor aqui, né, o sujeito é o it, tá? E o significado, que a pessoa não sabe, é o what. Então, nesse caso, a gente usa o auxiliar. Tá ok, guys? Guys, obrigado por ter assistido esse vídeo, e se vocês conseguirem tocar no botão de like, se inscrever no canal, vocês ajudam outras pessoas a chegar a esse conteúdo também. E lembrando vocês que se tiver qualquer pergunta, sugestão, uma dúvida simples, só postá-las aqui abaixo do vídeo que eu as responderei, ok? And until next time, see you!